Olá, pessoal, muito bem-vindos. Estamos de volta com o nosso podcast da Oncologia DOR. Comunicação e transparência no cuidado oncológico. E agora a gente está com o meu grande amigo, Dr. Henry Naiman, oncologista clínico, grande figura dessa Oncologia DOR. Dr. Henry é o coordenador da Oncologia DOR do Hospital Quinta DOR, já trabalha com a gente há muito tempo, foi empresário, já é um oncologista especializado na área de gastrointestinal, mas fala de tudo, né, Dr. Henry? Aqui no Congresso, o Dr. Henry fez uma participação especial com a experiência própria na geriatria, falando sobre geriatria, a fase que ele está bastante, né? E teve uma participação muito importante no processo de estruturação do atendimento do paciente na emergência, participou da nossa mesa de manhã nas emergências oncológicas, e amanhã vai estar no módulo específico de gastrointestinal, falando dos seus conhecimentos. Então, queria, doutor Henry, que você falasse, começando nesta sequência, do jeito que você quiser falar, o que for mais palatável, oncogeriatria, emergências oncológicas, gastrointestinal e uma explicação do que é biópsia líquida, porque o Dr. Paulo Hoff veio aqui, falou do investimento da patologia, nós teremos o Dr. Fernando Soares que vai falar também aqui, mas você, como especialista disso, queria que você desse uma explicação rápida do que é biópsia líquida. Vamos lá, meu amigo. Bom, tudo bom, Marquito? Ótimo. Grande amizade, grande parceiro de trabalho. Dizer que sempre estar junto é muito legal, apesar da forma como você me trata, que é maravilhosa, e a gente trabalha muito junto e é muito legal isso. Eu acho que eu queria fazer um comentário sobre o que eu estou percebendo no Congresso como um todo, né? Um congresso que eu vi 8.000 inscritos, está lotado, e eu acho que ele está com uma característica esse ano que já vinha nessa direção, que é uma visão de integrar especialistas não necessariamente oncologistas, e sim todos aqueles que cuidam do paciente. Então, o cuidar do paciente de maneira muito ampla. Isso a gente está podendo enxergar. No módulo oncogeriatria, isso apareceu muito claramente. Quando você tem a Diana falando da área geriátrica, faz terapia ocupacional, a farmácia falando de, por exemplo, toda a parte de farmacogenética, farmacodinâmica e farmacocinética, então, mostrando a importância efeitos adversos relacionados à interação medicamentosa. A gente tem a Georgia, que eu não tive presente, mas sei que ela falou lá, me citou várias vezes. Eu gostaria de deixar um registro que eu sou um idoso, apesar de tudo, eu consigo trabalhar como idoso, não apesar frágil. Idoso, não frágil, né? Que, aliás, é uma coisa que eu coloquei na minha apresentação, a diferença de idoso, que é um conceito cronológico. Nasceu, você conta quantos anos tem. Exatamente. A fragilidade é uma avaliação muito mais do que funcional, mas vamos chamar funcional no sentido mais amplo de poder avaliar as condições da pessoa, que não tem a ver com a idade. Então, a idade é importante, mas não é impeditivo para tratar câncer. Exatamente. O frágil, se você não consegue modificar as condições dele, isso pode ser um impedimento para tratamento. E a maneira de olhar o paciente idoso com câncer, você não vai, talvez, olhar para a doença e vai olhar muito mais para o paciente, porque a capacidade de tratar diminui. Isso foi muito daquilo que foi falado da minha apresentação. E eu achei assim, muito legal a forma como tudo foi integrado. Então, acho que esse módulo teve essa característica. O módulo das emergências oncológicas, na verdade, foi vou chamar um mix de especialistas na área de emergência, mas basicamente foram médicos, e que tiveram coordenadores de emergência, cardiologistas, infectologistas, hematologistas, oncologistas, e foi assim uma integração legal. A gente pôde discutir muito, foi muito bacana, muito legal. O Danilo fez uma estruturação, eu ajudei o Danilo, você sabe disso, que essa é uma área que eu considero bastante interessante, porque uma das formas que eu me utilizei no Quinta DOR para integrar a oncologia ao hospital foi exatamente as emergências oncológicas, que é uma forma que você integra a oncologia
seja na clínica médica, na cardiologia, nas unidades de UTI e na própria emergência. E, com isso, você integra todos os especialistas no entorno do cuidado do paciente, que é fundamental. O oncologista não cuida sozinho. Não é só o oncologista, o radio-oncologista, o hematologista e o cirurgião. A gente precisa de uma enormidade de profissionais no entorno, sejam especialistas médicos, seja não médicos. Então, todo o trabalho que a gente tem de ter a fisioterapia junto com a gente, a nutrição, a psicologia, a fonoaudiologia, a odontologia, tudo a gente tem lá no Quinto e as outras unidades. Eu já vi que Brasil afora, lá em Brasília, o Luciano estava citando, toda essa questão da importância da integração, o aplicativo que a gente tem, entendeu? Que é muito importante, assim como, por exemplo, a enfermeira de navegação, que eu acho que é uma coisa que nós implantamos, né? E que cada vez se desenvolve mais, e como isso traz um benefício ao paciente como um todo. Posso fazer uma vírgula agora, doutor Henry? Pode. Você participou de muita coisa dessa reestruturação e você citou várias coisas importantes agora que, do meu ponto de vista como médico, eu entendo que faz muita diferença no cuidado que a gente presta para o paciente hoje. Então, ter uma enfermeira navegadora, ter uma fonte de dados única, com protocolos iguais de tratamento nacionalmente, ter essa estrutura de atendimento diferenciado numa porta de entrada como emergência, do jeito que a gente desenhou, essa integração de captação do hospital, imagem e a própria oncologia, fazendo que o paciente se sinta essa integralidade na manutenção desse paciente, a própria linha verde, que é um serviço nosso que só tem na oncologia DOS, super diferenciado, que eu sempre falo que é a gasolina do tratamento do paciente, que acelera qualquer coisa que ele precisa para que esse paciente seja feito o mais rápido possível. Você participou muito, se você viu a evolução de tudo isso. Do Henry de 6, 7 anos atrás para o Henry de agora, o que isso impactou na sua vida? O que impactou no seu cuidado como médico para o nosso paciente? Apesar de eu já pensar dessa forma, porque eu tinha uma clínica de oncologia, o próprio INCA, muito de ter uma visão de integrar, obviamente que nós não tínhamos a capacidade que a Rede DOR Oncologia tem de fazer isso. Eu acho que o fato de ter sido dado uma prioridade nesse olhar foi fundamental, essencial. Quer dizer, quando eu vim para o grupo, e o André Moll me pediu isso começou a se desenvolver aí, eu vou falar especialmente no Quinta DOR, isso, eu vou te dizer, modificou, mesmo eu já tendo isso estruturado dentro de mim, modificou a minha maneira de atuar de maneira muito mais ampla. Eu aposto, eu já falei isso algumas vezes, interdisciplinaridade, que é a capacidade que você tem de atender um paciente com mais de um especialista ao mesmo tempo. Isso a gente consegue fazer. Não é fácil, não é simples, mas a gente consegue viver isso em algumas unidades e integrar as decisões. Isso para o paciente faz toda a diferença. A gente poder fazer uma consulta junto, o radioterapeuta, o radio-oncologista, junto com o cirurgião, na tomada de decisão, por exemplo, dos pacientes com tumor de reto, é outra coisa. E isso eu não tinha, entendeu? Eu poder ter fisioterapia, nutrição da forma como a gente tem, né? Por exemplo, lá a gente ter uma dentista que me trata as mucosites. É óbvio que eu vi que o Distrito Federal, lá o DF-Star, tem uma coisa que nós não temos, que eu já me encantei. O Luciano disse que na unidade QT de infusão ele tem uma odontologista que ajuda no cuidado das mucosites do doente oncológico. Teremos na Gávea em breve. Teremos na Gávea, olha. Então, isso é um gol de placa. Parabéns por essa tomada de decisão, que isso é um gol de placa. Nós temos no Quinta DOR, mas na radioterapia. Então, acho que, não sei se da onde exatamente que foi a percepção, mas olha, espetacular. Isso faz uma diferença, traz bem-estar, é qualidade de vida. E a gente vê isso. Eu citei no evento lá foi na emergência oncológica. Luciano citou, eu achei que era o estudo do Memória que foi apresentado na ASCO.
eu acho que eu já comentei com você, aquele da navegação. A diferença que é em tempo de vida, ganho de vida. 5 meses e meio de ganho de vida quando você faz navegação e cuida de maneira diferenciada versus quando você tem o cuidado habitual. Então, isso é um ganho para o paciente que não tem preço para isso. Eu acho que a Oncologia DOR e a Rede DOR têm uma capacidade de fazer isso. Isso, para mim, me traz um orgulho, porque eu sei que eu faço parte disso, né? Muito grande. Eu sei que algumas coisas eu ajudei a implementar. Ajudou entendeu? Muito, então, muito. Graças a você, muita coisa aconteceu. Doutor Henry, perspectiva da sua mesa de gastro e a biópsia líquida. Perspectiva da mesa de gastro, eu acho que vai ser muito legal. Tá? Sou eu e o Jorge, de São Paulo. O Jorge é um profissional diferenciado do ponto de vista técnico e pessoal. Eu acho que tem sido um fator importante a nossa integração. Isso ajuda a integrar o Brasil. E eu acho que nós tentamos montar uma estrutura olhando para caso clínico e olhando para a integração dos especialistas, dos temas tão interessantes. E, obviamente, que a gente hoje procura dar aulas mais curtas para poder discutir mais e poder ter mais caso clínico. Então, isso é uma modificação que não é só aqui, mas a gente vem trabalhando como um todo, que a discussão é muito mais legal do que ficar dando aula para todo mundo. Tem que ter aula, porque você tem que, digamos assim, despontar alguma coisa, mas é um olhar que eu diria de integrar, nada melhor do que discutir e ter opiniões e experiências. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Biópsia líquida, não vai fugir não, cara. Não vou. A história ele está fechando comigo, porque a história da biópsia líquida, eu brinco com os nossos residentes, porque isso foi uma coisa que eu já venho falando há alguns anos, queria despontar na oncologia há vários anos. Isso já tinha algumas áreas. Na verdade, é um exame que nós temos. Eu acho que a gente tem um projeto na área de biologia molecular dentro da nossa patologia, que é robusto. É robusto, e a nossa reunião de tumor board às segundas-feiras é maravilhosa. A gente agora está com um curso, quer dizer, tem o tumor board, tem um curso de treinamento de conhecimento na área molecular, que é fundamental para a gente. Estou sabendo, já quero me inscrever já. Isso. Não precisa, é só entrar. E a gente depois discute caso clínico. E a biópsia líquida, na verdade, é um fragmento do DNA circulante. Ou seja, o tumor libera fragmentos na corrente sanguínea e você pode, através de a gente usa mais sangue, né? Mas tem outros fluidos que você pode ter para captar e você detecta, tá? Através de exames específicos, a característica desse ctDNA, que é o fragmento do DNA. É lógico que isso é um pouco complexo, porque assim como você tem o DNA doente circulando, você tem o DNA saudável. E aí, obviamente, que isso gera algumas confusões, e a tecnologia, que não é uma única, é uma tecnologia múltipla, e você tem testes que podem olhar uma alteração específica ou múltiplas alterações ao mesmo tempo, que é o PCR, né? Real-Time PCR, que é um equipamento específico que tem avaliações únicas, é mais rápido e um custo mais compatível, um painel genético completo, que, na verdade, esse completo porque está em plena evolução. Na última reunião nossa, a Mariana colocou que agora tem já um aparelho de terceira geração que vê 1000 genes. Nossa, eu acho que faz 200 ou 300. Então, acho que isso é uma coisa assim, fantástica. E a gente está cada vez mais usando, na minha área gastrointestinal, em especial no paciente que opera, e a gente quer olhar o tratamento pós-cirúrgico. Se o paciente tem fragmento de DNA circulante, ele tem um tipo de comportamento, se ele não tem outro, e talvez isso tenha uma influência importante na decisão terapêutica do paciente. Muito bem, doutor Henry. Prazer enorme estar com você aqui. Agradeço você por essa santidade que você é para me aguentar, porque eu pego no seu pé para caramba. Mas sabe que é de coração, você é como se fosse meu irmão. Te agradeço por tudo que você tem feito, por essa simpatia que você sempre é, e esse poço de conhecimento, né, que eu nem combinei com você que ia perguntar, e já te dei disparando um monte de coisa aqui,
deu uma aula para a gente aqui em 15 minutos. Obrigado, meu chefe. Muita prosperidade para a gente. Para todos nós e sucesso, né? Sempre, sempre.